Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, são 7h31, 7h31. Uma boa noite a você que nos acompanha, uma boa noite a você que sintonizou agora a Rádio Manaim. Boa noite a você que está acompanhando a nossa programação pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos à Rádio Manaim, ao nosso pré-culto desta sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021. Conforme você já sabe, mas não custa relembrar, todas as noites estamos aqui conversando com o pastor que vai trazer a mensagem no culto de logo mais às 8h da noite, aqui no YouTube, também pela Rádio Manaim. E você é o nosso convidado especialíssimo para estar conosco aqui. E nós tentamos extrair do nosso convidado, do pastor que está presente aqui, algumas informações pertinentes à sua vida secular, à sua vida profissional, ao seu dia a dia, para que você possa conhecer um pouquinho mais, entre aspas, da intimidade do pastor. Mais uma vez, nessa noite, estamos recebendo aqui, com muita alegria no coração, a visita do pastor Denilson Gomes Nogueira. Pastor Denilson Nogueira é o nosso convidado nessa noite, ele que vai trazer a mensagem no culto de logo mais à noite. Já esteve aqui há umas 4, 5 semanas atrás e retorna mais uma vez para a nossa alegria, para que a gente possa conversar um pouco mais e conhecer um pouco mais da vida do pastor. Pastor Denilson, a paz do Senhor, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez à Rádio Manaim. Paz do Senhor Kleber, muito obrigado pela recepção, é uma alegria realmente poder retornar, poder estar aqui, em comunicação com os nossos irmãos, para a gente compartilhar aqui experiências, momento que nós estamos vivendo na presença do Senhor. Realmente é uma alegria poder retornar, poder estar aqui com vocês e com os nossos irmãos. Amém, amém. Glória a Deus. São 7h33 e eu gostaria já de perguntar ao pastor Denilson sobre a ceia que nós tivemos no último domingo, né? Eu acho que é pertinente conversarmos, falar um pouco mais sobre isso, porque foi um momento ímpar na vida da igreja. Foi. Que após um ano, mais ou menos 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, que não havia ceia, né? Desde que começou a pandemia. E o nosso povo justamente ansiava por esse momento. Foi um divisor de águas na igreja do Senhor ali em Maruípe, pastor? Foi, Kleber, foi uma bênção. Assim, nós temos vivido nesses dias sucessivas bênçãos do Senhor, né? Eu me lembro até assim, no período dessa pandemia que nós ficamos assim com restrições para as atividades presenciais na igreja, apesar disso, não faltou alimento na mesa da igreja. Nós tivemos muito, e estamos tendo ainda, né, muito conteúdo, muita substância de ensino, de palavra, de culto, o próprio trabalho que é realizado pela Rádio Manaim, o nosso canal no YouTube, na TV aberta, o programa, enfim. Então, no período da restrição, nunca faltou alimento para a vida da igreja e também para aqueles que ainda estão impossibilitados de estarem presencialmente na igreja, não tem faltado. Mas quando veio o anúncio do retorno gradual às atividades na igreja presencialmente, foi assim, quando veio a notícia, foi assim, uma bênção, uma festa. Se via na vida dos irmãos assim, aquela ansiedade, aquela expectativa, aquela alegria de preparar a igreja para voltar com os cultos. E desde que voltamos, realmente tem sido muito especial. Depois veio o anúncio, então, agora da festa da dedicação, no mês de outubro, que foi também marcante, uma benção. Aí veio o anúncio, né, que nós iríamos fechar essa festa com uma ceia. Foi assim, depois de tanto tempo, né, poder cear com o Senhor, um momento de comunhão tão especial. Aí logo depois veio a notícia de que a ceia seria mundial. Isso, ia chegar aí. Aí veio então uma expectativa muito grande e a ceia foi uma benção. A ceia, assim, foi um momento assim de renovo, foi realmente um momento especial. Eu me lembro que na ceia, antes dela começar, lá na igreja nós tivemos a reunião com um grupo de diáconos para preparar todas as coisas, e um diácono da igreja teve um sonho. O Espírito Santo deu a ele um sonho a respeito da ceia, mostrando que daria à igreja e ao grupo de intercessão uma experiência com a visitação do Senhor. E realmente isso aconteceu.
A ceia foi assim, foi muito solene. E eu me lembro que quando o pastor Gedeuti, por algumas vezes, ele usou a expressão, pode ser a última ceia. Ele foi repetindo e foi fazendo essa colocação, e nós percebemos na igreja, realmente assim, houve ali um momento especial. Teve o caso até de um diácono que relatou depois que ele foi visitado pelo Senhor, ele se quebrantou e não conseguiu deixar de estar quebrantado durante toda a ceia. Então realmente foi um marco, foi uma experiência importante, no momento certo, como tudo que o Senhor faz é no momento certo, necessário para a igreja. Realmente a ceia mundial foi uma festa espiritual muito grande. O senhor acredita que essa pandemia que aconteceu, que ainda não terminou, né? A pandemia ainda não terminou, temos que continuar usando máscara, álcool em gel, ou seja, sendo obediente, né, às autoridades sanitárias e cumprindo todos os protocolos, mas serviu de alguma maneira para aumentar o rebanho. Eu notei que muitas pessoas se converteram e foram batizadas, estão sendo batizadas, né, ultimamente. Tô falando da nossa igreja. Houve um aumento aí de cerca de 17, 18% no número de batizados. Essa pandemia trouxe, assim, duas situações, assim, importantes. A primeira, que podemos, assim, observar, foi nos próprios servos, os crentes. A restrição de estar na casa do Senhor trouxe a nós um sentimento de muito mais valorização. Perfeito. De estar na casa do Senhor, a valorização de estar no culto na casa do Senhor. Volto a dizer, nesse momento de privação das atividades presenciais, não faltou alimento, não faltou. Louvado seja o nome do Senhor. Tivemos uma mesa e estamos tendo ainda pelas plataformas de comunicação da Igreja Cristã Maranata, nós estamos tendo alimento rico da parte do Senhor. Mas a impossibilidade de estar na casa do Senhor, realizando as atividades presenciais, visitas, reuniões, ensaios, o culto propriamente, aquele momento de estarmos ali juntos, na mesma comunhão, isso nos levou a valorizar ainda mais essa experiência, valorizar o culto. Eu acho que esse primeiro ponto é importante. O outro é este também. A pandemia atingiu muitas pessoas, emocionalmente, muitos traumas, e o Senhor operou muita salvação. Muitas pessoas se chegaram ao Senhor, através desse trabalho que a igreja vem realizando pelas suas plataformas de comunicação. E nós vimos, e é maravilhoso você agora, depois de aproximadamente aí 2 anos, de pandemia, você poder sentar à mesa e cear, e a experiência daqueles que acabaram de descer as águas, ceando juntamente com o mundo inteiro. O mundo inteiro. O mundo inteiro. E foi assim, quero dizer novamente, aquelas imagens mostrando ali o Manaim, os irmãos. O Espírito Santo nos fez nos sentir uma união, uma comunhão. Corpo, né? É impressionante. Maravilha. Aquele vídeo que veiculou, dos irmãos em diversos lugares, em diversos países, falando da ceia, da expectativa do momento, isso nos uniu. Foi muito especial. Isso traz uma dimensão de que não estamos sós. Justamente. É isso, né? Justamente. Esse é o sentimento. Conversando com alguns irmãos lá na igreja, diáconos, a gente falando sobre a ceia, quando a ceia terminou, a sensação que tivemos, o sentimento que tivemos no momento da ceia, dessa união, dessa grandiosidade do povo do Senhor, diversos continentes e lugares, nós começamos a falar do arrebatamento. Que dia glorioso será aquele, em que esse povo será unido em diversos lugares, quando os anjos vão descer com rígido clamor de trombeta, para colher os eleitos, os escolhidos, e todos serão unidos num corpo só. Imagina nós entrando nos portais da glória, esse povo todo, foi a sensação que tivemos. Essa foi a sensação. E depois que nós fomos conversando na ceia, vários irmãos falaram dessa mesma sensação e dessa mesma expectativa e desse mesmo pensamento. Vários pensaram nisso. Que dia glorioso, como o arrebatamento vai ser maravilhoso, todos reunidos pelos anjos,
né? Aqueles que partiram no Senhor ressuscitarão primeiro, né? Nós que estivermos vivos naquele dia, teremos nosso corpo transformado. Então os anjos vão unir esses dois grupos em um só corpo. Vamos entrar muito com o coral, com os anjos, e entrar na glória, ser recebido pelo Senhor Jesus, né? Vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que nos está preparado antes da fundação do mundo. Que coisa gloriosa do seu Senhor, né? Não podemos abrir mão disso. Vai ser uma ceia eterna, né? Não podemos abrir mão disso, né? Como é maravilhoso fazer parte do povo do Senhor. Aleluia. Fazer parte dessa obra é algo assim incomparável. Incomparável. A cada dia que passa, a cada experiência que a gente vive nesta obra, nós certificamos de uma coisa: esta obra é de Deus e não de homens. Essa obra é do Espírito. As evidências são inúmeras de que essa obra, ela é do Espírito Santo. A mesma obra da igreja primitiva. Amém. E por falarmos em reino, né, a palavra diz que as crianças, os tais, são o reino dos céus. Justamente. Gostaria de falar um pouco sobre a evangelização também das crianças, né? Como aconteceu ali na igreja de Maruípe, onde o senhor está pastor, né? Teve essa programação, como foi? O senhor tem algumas informações, algum feedback para que a gente possa falar aqui? Claro. Foi uma festa. Você vê como que nós somos marcados por festas, né? No meio de um momento tão difícil, né? Essa pandemia, quanta insegurança, quanta incerteza, quanta tribulação, os governantes não sabem para onde vai, uma hora um governante fala uma coisa, outra hora fala outra, essa confusão. Em meio disso tudo, o Senhor tem estabelecido as suas festas para o seu povo. Você vê a ceia mundial, festa da dedicação e a evangelização das crianças. Sempre uma festa, né? Sempre uma alegria vê-los na casa do Senhor. As crianças visitantes, com seus pais visitantes. Assim, foi uma alegria. Foi uma festa, foi assim, um envolvimento, e é sempre muito maravilhoso e muito especial. E o evento abordando a classe de 0 a 3 anos, né? Que assim, tem sido um trabalho nas igrejas que tem realizado um trabalho muito especial. E é fundamental. Fundamental. Esse trabalho, assim, por exemplo, lá na igreja, nós temos, assim, hoje aproximadamente nós temos um número grande de crianças nessa faixa etária. Mas, assim, é tão, assim, precioso vê-los no trabalho, né? Que o trabalho é realizado no anexo da igreja. Vê-los ali tendo contato com o culto, compreendendo o culto, a vontade que eles têm de pegar no microfone da mão da professora para orar, né? Aprendendo a orar, aprendendo da palavra, aprendendo sobre o culto em si, cultuar o Senhor, né? É claro que eles vivem isso em casa com os pais, mas ali um ensino sequencial e tal. Nós vivemos experiência lá na igreja de que quando essas crianças da faixa etária de 0 a 3, quando elas completam 3 anos, e então vai ingressar na classe de crianças, porque no culto lá no templo, essas crianças, elas são de cola, elas ficam com as mamães. Uhum. Mas quando elas completam 3 anos e ingressam na classe de crianças, elas vão lá para se sentar no primeiro banco. Então nós vivemos a experiência lá, algumas experiências assim, que essa transição, essa adaptação se torna muito simples, porque ela vem no trabalho, ela vem se acostumando e vivenciando, experimentando o que é culto, né? Nós tivemos lá o filhinho de um casal, e o irmão é diácono. Eles ficaram maravilhados com o filhinho, que é pequenininho, quando fez 3 anos, foi para a classe ele participou de todo o trabalho, né, de 0 a 3 anos. Quando ele foi para a classe de criança no culto, ali aquele momento de adaptação, né? Hoje ele já fica de pé, ele já ora, ele leva a flautinha dele, ele toca lá na hora do culto, né? Ele participa da bandinha. Então isso é muito edificante. E, Kleber, uma coisa muito importante. Nós estamos observando hoje no mundo uma pauta muito agressiva do mal que está no mundo, uhum, contra as crianças intermediárias e adolescentes. Uma pauta muito agressiva. Então nós, os pais, as famílias, precisam ficar muito atentas, e o refúgio é o Senhor.
O refúgio nesta hora para os nossos filhos é o Senhor. Então, você se refere às mídias em geral, né? Mídias, tudo que está acontecendo. Há uma pauta muito agressiva contra as crianças, intermediários e adolescentes, para corromper o coração deles, para transgredir, né, aquilo que é do Senhor, para transtornar, para desfazer. Então, os pais, nesta hora, nós, as famílias, nós precisamos, né, hoje é o culto da família, né, sexta-feira, nós precisamos com muita firmeza e com muita dedicação, olha, refugiar os nossos filhos no Senhor, valorizar o culto para os nossos filhos, levá-los à casa do Senhor, levá-los à escola dominical, as crianças de colo, as gestantes participarem do trabalho semanalmente, que diz respeito a essa faixa etária, para que as nossas crianças, intermediários, adolescentes, recebam toda a substância do Senhor, para que o caráter do Senhor esteja sendo forjado neles todos os dias, que a mente esteja protegida, que a mente esteja liberta, que o coração purificado, liberto, e a doutrina que vai protegê-los. É o aprendizado da doutrina, é saber em quem é o Senhor que vai defendê-los. Porque você já notou, Kleber, uma coisa? Os nossos filhos, eles passam uma grande parte do dia longe de nós. Tem filhos que passam o dia inteiro na escola. E ele convive mais com o professor, com o coleguinha, do que com os próprios pais. Quantas coisas nossas crianças veem ao longo do dia? Quantas coisas elas escutam ao longo do dia? E hoje em dia está muito fácil, aqueles ter acesso, ter um telefone, ter um tablet e um computador. Aí você lembrou bem, aí vem os dispositivos eletrônicos, que é o tablet, que, às vezes celular, às vezes computador, enfim, rede social, internet, televisão, enfim. As nossas crianças são bombardeadas dessa pauta. Como chegar à noite e não levá-lo à casa do Senhor? E qual o dever do pai e da mãe nesse momento, pastor? Uma coisa para você. Você imagina uma criança que passa esse tempo todo sendo bombardeado dessa pauta, aí à noite ela é privada de ir à casa do Senhor. Isso. No outro dia a mesma coisa. E no outro dia a mesma coisa. Final de semana a mesma coisa. O culto é o momento que a criança recebe, há momentos, libertação. Recebe uma bênção. Você imagina como isso vai acumulando na vida da criança. Então, o culto, estar na casa do Senhor, levar os filhos para a presença do Senhor, para a casa do Senhor, é fundamental nessa hora. O refúgio para as nossas crianças e adolescentes é o Senhor. Hoje, por exemplo, o curso da família. O senhor acha importante o pai, a mãe, colocar o filho ali na sala, sem dúvida, juntos? Vamos cultuar o Senhor, para que ele possa aprender também. Sem dúvida. E nós precisamos fortalecer isso muito em casa. Muito em casa. Trazer os filhos realmente para esse aspecto de vida espiritual, de estar perto do Senhor. Porque a pauta do mal que está no mundo é pesada contra os nossos filhos. É pesada. Sendo repetitivo? Não, mas é verdade. O nosso refúgio, o refúgio dos nossos filhos é o Senhor. Temos que levar ele para o esconderijo que é o Senhor. Muito bem, estamos conversando com o pastor Denilson Nogueira, ele que é o nosso convidado aqui nessa noite. E você também é o nosso convidado, mas o pastor Denilson está aqui conosco. Ele vai trazer uma mensagem no culto da família, agora às 8 horas da noite, pelo YouTube e também pela Rádio Manaim. E eu quero renovar esse convite para você, para que você possa participar com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, nessa noite, para que possamos cultuar ao Senhor junto em família, como corpo de Cristo. Pastor, eu também gostaria de lembrar que nós temos o nosso canal do YouTube, as aulas, né? As aulas, as crianças estão ali. Muito bom. E as pessoas têm acesso gratuitamente a qualquer hora do dia. Excelente. 30 dias no mês, o ano inteiro. E esse canal é disponibilizado para qualquer pessoa em qualquer lugar desse país. Então, essa facilidade também ajuda muito os pais na hora de educar as crianças, né? Muito, muito, muito. É o que nós falamos bem no início, né? O conteúdo está aí à disposição, o alimento do Senhor, o alimento pronto, profético, para dar a vida, para dar saúde para os nossos filhos. E essa fortaleza
de firmeza, de vida espiritual, para que eles possam enfrentar essa pauta do mal, sabendo muito bem quem eles são, para onde eles estão indo e a quem eles pertencem. Então o alimento está aí, importante, é só o pai entregar, ajudar, propiciar, facilitar para que o filho tenha acesso a isso que o senhor tem colocado à disposição, à mesa da igreja, né? Tem uma experiência, nós já são 7h51, tem que liberar o pastor, mas vou contar uma pequena experiência de uma das nossas crianças aqui da Serra, na Grande Vitória. Ela, na escola, o professor, junto com os coleguinhas, pediu para cantar uma certa música. E essa criança, de 5 anos, ela disse: eu não vou cantar essa música, eu prefiro cantar uma outra música. E o professor disse: qual música você quer cantar, então? E ela disse: eu quero cantar Como Davi. E aí ele falou: então cante. E ela começou a cantar esse louvor, e o professor se quebrantou, porque ele era o desviado. Glória a Jesus. E aí ele se chorou. Glória a Deus. Ela ensinou para as crianças a salinha Como Davi. E isso é uma criança que está sendo ensinada pelos pais. Glória a Jesus. Tem nas nossas EBDs, nos nossos cultos. Isso é importante. Louvado seja o nome do Senhor. E não é a criança que vai ser usada amanhã quando for adulta, não. Agora. Além de serem protegidas, instrumentos nas mãos do Senhor. Lembrei-me aqui que o senhor, quando criança, o senhor também foi levado à igreja quando criança, não foi? Justamente. Na outra vez que o senhor esteve aqui, o senhor contou essa experiência. Isso mesmo, perfeitamente. Isso faz uma diferença muito grande. Muito grande. E o caminho do Senhor não sai da consciência da criança. Não sai nunca. Ela pode tomar o caminho que for, como foi a minha experiência, mas o caminho do Senhor não sai da consciência. De forma clara, não sai. Muito bem, eu gostaria de pedir ao senhor, por gentileza, qual o texto que o senhor irá trazer nessa noite no culto da família, às 8 horas da noite, aqui no YouTube e na Rádio Manaim. Perfeitamente. É o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 41 a 42, a experiência de Jairo, que foi até o Senhor Jesus suplicar ao Senhor que o Senhor se fizesse presente no lar dele, porque o lar dele estava precisando muito do Senhor. Então o tema hoje é este: a presença do Senhor Jesus no nosso lar. E faz muita diferença. Muita diferença. Nós precisamos muito da presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Denilson Nogueira, o nosso convidado dessa noite, com muita alegria do coração. Desejamos que o senhor volte mais vezes, temos muito que falar, que conversar. Espero que tenha gostado. E uma alegria tê-lo nessa noite aqui, foi muito bom. Espero que volte mais vezes, pastor. Amém. Estarei sempre à disposição dos irmãos. Amém. Eu quero renovar o convite mais uma vez a você, para que o pastor vai estar no culto daqui a pouquinho, às 8 horas, daqui a 6 minutos exatos, pelo YouTube e também pela Rádio Manaim, você pode acompanhar, tá bom? Culto da família, hoje, não perca não. O Senhor tem uma bênção para você, para sua família, você que muitas vezes pode estar pensando: poxa vida, não tem ninguém na minha família, eu estou sozinho. Não, estamos juntos, pelo YouTube e pela Rádio Manaim. Rádio Manaim, anunciando o Evangelho Eterno. A boa noite, a paz do Senhor Jesus.